Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre abordagem de processo. Nós falamos um pouquinho no vídeo anterior que a abordagem de processo é um princípio da gestão da qualidade e ele vale a pena nós reforçarmos um pouco mais esse conceito para deixar bem explicado como ele deve ser feito, como ele deve ser aplicado e a importância dentro da organização. Como nós vimos, sistema é uma junção de processos interrelacionados e interativos que se conversam. E processos, por sua vez, é um conjunto de atividades interrelacionadas e interativas entre si. Como nós falamos um pouquinho no vídeo anterior, os processos hoje eles podem trabalhar com atividades de diferentes departamentos. Então, um outro exemplo, o processo de produzir, ele depende de atividades de outros departamentos. Atividades da manutenção, para garantir os equipamentos disponíveis, atividades da equipe de RH, para garantir as pessoas competentes para o processo, departamento de qualidade, enfim, outros departamentos que contribuem para aquele processo de montagem, de produção. Então, é importante ter isso em mente. Todo gestor, líder, ele precisa ter claro qual é o seu processo. E o processo ele é definido por entradas, atividades e saídas. Nós gostamos de utilizar o modelo de Ishikawa ou 6Ms para definir um processo. Fica um pouco mais fácil para nós termos clareza de qual que é o processo. Então, quais são os 6Ms? Matéria-prima, máquina, método, mão de obra, meio ambiente e medidas. Então, quando eu distribuo as entradas nesses 6Ms, eu consigo identificar melhor quais são os recursos que eu necessito para executar as atividades e vou entregar um resultado. Então, todo o processo ele tem entradas, ele vai transformar essas entradas em um resultado. Então, por exemplo, um processo de montagem, a matéria-prima, são de fato as matérias-primas e os insumos que eu utilizo ali para transformação. Máquinas, são todas as máquinas e equipamentos utilizadas no processo. O método é o passo a passo, são as instruções de trabalho, os procedimentos. Mão de obra é a competência das pessoas necessárias para aquele processo, além da quantidade. Então, vou pegar um processo qualquer, como uma cirurgia. Então, eu vou fazer uma cirurgia de coração, preciso ter um cirurgião que faça a cirurgia de coração. Não posso colocar um cirurgião que é especializado em rim, por exemplo. Tá? Meio ambiente é todo o ambiente necessário para a operação dos seus processos. Então, a estrutura física, o prédio, o ambiente, ventilação, iluminação, temperatura, se tem uma necessidade de temperatura controlada. E por fim, os métodos, as medidas, as metas que aquele processo precisa entregar. Então, todos esses recursos eles vão ser divididos em atividades para entregar uma saída. E esses recursos precisam estar claros para o gestor daquele processo e para as pessoas envolvidas naquele processo. Então eu uso um exemplo bem simples, que é para a fabricação de um bolo. Então, quando eu vou dividir isso em recursos, quais são as matérias-primas necessárias? Farinha, açúcar, fermento, leite, ovos. Então, eu vou mapear quais são as matérias-primas. As máquinas, batedeira, forno, os talheres em geral. O método é o passo a passo. Então, primeiro eu vou misturar a farinha com leite. Eu não posso já colocar o fermento, porque senão eu vou ativar a reação e posso ter um problema no produto final. Por isso que eu tenho um passo a passo para seguir. A mão de obra é a competência necessária ali da cozinheira, do cozinheiro, para realizar aquela tarefa. No meio ambiente, eu preciso ter uma cozinha, preciso ter uma iluminação, uma ventilação. E as medidas são as especificações que eu preciso. 2 xícaras de farinha, um copo de leite, 3 ovos e assim por diante. Então, são as especificações para que o resultado seja um bolo produzido. Por que essa visão é importante? Se eu preciso aumentar as saídas e eu tendo esse mapeamento de quais são os recursos, então agora em vez de um bolo eu preciso entregar 30 bolos. Então eu já tenho claro que eu preciso aumentar as matérias-primas. A máquina, será que vai dar conta? Se de repente eu preciso entregar 30 bolos em 1 hora, então preciso de muito mais equipamento, preciso de um ambiente maior, preciso de mais mão de obra. E como fica claro essa definição entre recursos e a saída e os objetivos.
Então é importante que o gestor ele tenha isso mapeado, até para que ele entenda quais são os pontos críticos do seu processo e que ele garanta os objetivos e que ele garanta as saídas, os resultados. Então ficamos por aqui nesse vídeo. No próximo nós vamos falar sobre uma outra premissa importante, que é o ciclo PDCA. Até mais!